A saga final de One Piece vem a mil. Shanks, Barba Negra e Luffy já possuem 3 cópias do seu Road Poneglyph, mas e quanto a Bug? Como ele pode entrar no páreo na corrida para encontrar o lendário tesouro One Piece? Claro, isto vem com outro tesouro lendário, o tesouro do Capitão John, que é o início e a chave da maior guerra que o mundo já viu. E tudo isso se conecta a Hachinozu. Quer saber o que é de fato a coroa da Ilha Pirata, o tesouro do Capitão John e como Bug vai sair na frente de todo mundo na corrida pelo One Piece? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari que faz o vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo muito legal aqui sobre o tesouro do Capitão John. Esquecido, né? Nunca mais falamos sobre o tesouro do John. Inclusive alguns acham que o Bug já encontrou o tesouro, mas não, calma que eu vou explicar tudo certinho pra vocês o que é esse tesouro e como ele pode ser de fato a joia da coroa, o tesouro de Hachinozu. Tá todo mundo achando que é a Shaq aí, né? Dando risada, mas o Oda ele é muito bom em tirar o foco do que é realmente importante. O tesouro do John muito possivelmente é a chave para o tesouro final, para o Bug sair na frente na corrida dos Yonkous. Então assiste até o final desse vídeo porque tem muita informação legal que ó, você tinha esquecido com toda certeza. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se você gostar, aí eu peço para você se inscrever. Agora se você é pior geração, já sabe meu amigo, é camuçari, é bala de canhão no like para dar força para esse vídeo. Agora com vocês tudo sobre o lendário tesouro do Capitão John. Então vamos lá, pior geração. Bug é obcecado em encontrar tesouros desde a sua infância e não à toa roubou um dos tesouros do mar. Uma Akuma no Mi do seu próprio bando, muito mais por interesse em vender do que consumir o fruto. E um dos pontos legais que eu vejo muito na história do Bug é o fato dele encontrar um mapa do tesouro no convés do Ouro Jackson logo após um ataque inimigo lá no capítulo 19. E ali o Bug diz que é o primeiro mapa do tesouro que ele já viu. Porém, quando vamos para o capítulo 967, a última jornada de Roger, vemos que após reunir os 4 Road Poneglyphs do Scopper Gaban, ele faz um mapa para Laugh Tale. Então, é só ligar os pontos aí. Como que um mapa surge no convés do Ouro Jackson e isso no início de um ataque? Bom, muito possivelmente o mapa que o Bug achou era o mapa para Laugh Tale, para a última ilha, onde reside o maior dos tesouros do mundo, mas ele acabou perdendo depois de discutir com Shanks. Atualmente, enquanto ele ama as riquezas, o tesouro que o Bug parece mais desejar é o que pertenceu ao Capitão John. Dizem ser um tesouro lendário e o Bug está procurando ativamente esse tesouro há muito tempo. O Capitão John era um membro dos Piratas Rocks e após a dissolução da equipe, ele seguiu em sua jornada na pirataria com uma tripulação própria até que veio a morrer e surgiu como um zumbi lá em Thriller Bark. No SBS 49, o Oda nos revela mais da sua história pós-Rocks e o que levou à sua morte. Ele era conhecido por colecionar uma vasta quantidade de tesouros que guardava para si, o que acabou causando uma rebelião e sua ruína nas mãos da sua própria tripulação. Um motim explodiu no seu navio após ele não dividir os tesouros com sua equipe e eles mataram o Capitão John. No início da história, galera, vemos o Bug e a sua equipe procurando uma ilha em formato de caveira, porque dizem que é ali que está o tesouro do Capitão John. Ilha de Caveira, Ilha Pirata, Hachinozu, fica fácil fazer as conexões aí sobre a joia da coroa de Hachinozu, o tesouro do Capitão John e aonde o Bug está procurando. E bom, o Bug ele tinha certeza que aquela Ilha de Caveira era a localização do saque do tesouro lendário, mas ele se enganou. O Bug foi capturado pelos fuzileiros navais e enviado para Impel Down depois que ele encontrou uma guarnição da marinha dentro da ilha ao invés do tesouro de John. E como sabemos, Impel Down é onde ele trombou com Luffy e ganhou de fato o mapa verdadeiro que leva ao tesouro do Capitão John. O Luffy pegou esse bracelete durante os saques de tesouros lá de Thriller Bark. Sem saber o que era, ele deu ao Bug a marca do tesouro legítimo de Capitão John. E assim, um dos pontos curiosos é que muitos fãs esqueceram completamente esse tesouro. Inclusive, alguns até acham que o Bug achou isso fora das telas. Até usou para abrir as startups da Bug Delivery e posteriormente usou para financiar a Cross Guild, mas não, o Bug não achou o tesouro ainda. A companhia mercenária
da Bugs Delivery estava basicamente sempre no vermelho. O Bug mencionou que a tripulação gigante do Hyrule era a que mais ganhava money para ele e que a perda deles foi bastante impactante após o Hyrule jurar lealdade à grande frota do Luffy e deixar o seu cargo. Posteriormente foi revelado que ele pediu dinheiro ao Crocodile para começar a administrar o seu próprio negócio e é por isso que o Crocodile está agora com ele na Cross Guild para cobrar essa dívida. O Branil, marinheiro, também nos revelou que figuras do submundo é quem financiam de fato a Cross Guild nos tempos atuais. Então assim galera, o tesouro do Capitão John é real e durante muitos anos eu acreditei que era o último Road Poneglyph, cabia perfeitamente na teoria do que é o tesouro do Capitão John, só que isso durou até o Oda inserir um misterioso homem marcado pelas chamas, uma figura que anda em um navio negro como a noite e que cria redemoinhos contra qualquer um que se aproxime. Quem é essa figura? Ainda não sabemos, mas é dito que ele possui a última cópia das Pedras Vermelhas. E com isso a dúvida voltou. O que diabos é o tesouro do Capitão John e como ele pode ser importante nessa altura da série? Certamente o tesouro vai ser algo que vai colocar o Bug na corrida para achar o tesouro One Piece. Por quê? O Shanks, o Luffy e o Barba Negra já tem 3 cópias dos Road Poneglyphs. O Luffy conseguiu conquistar eles navegando pelos mares, o Shanks pegou do Kid e o Barba Negra pegou do Law. Ninguém mais tem 3 cópias de Road Poneglyphs que não sejam os Yonkous, então não tem como o Bug conseguir isso de alguma forma. Eu duvido muito que ele vai invadir ilhas como o Wano ou achar Zunisha para conseguir suas cópias. O que coloca o Bug de novo na corrida pelo tesouro One Piece? O tesouro de John, que tem que ser algo que pelo menos permita o Bug negociar uma troca diplomática aí com essas 3 cópias com alguns dos outros Yonkous. Agora passado o capítulo 1156, onde tivemos a engraçada revelação que Shaq era o tesouro de Hatnos. Eu confesso que eu ri muito desse capítulo, mas bom, eu voltei para reler um pouco das cenas do incidente de God Valley e eu acredito que a Shaq, sim, ela é o tesouro de Hatnozu, tá? Só que ela foi usada pelo Oda para tirar o foco principal de que existe algo a mais na ilha, ou talvez dentro de God Valley. Algo valioso o suficiente para os Piratas Rocks irem para God Valley, tá bom? Porque galera, essa aqui pode ser a verdadeira joia da coroa de Hatnozu e o grande prêmio do Vale de Deus. Eu acho que o primeiro ponto que chama atenção é a reunião de todos os Rocks para pegar esse tesouro e o Barba Branca dizendo para o Rocks manter o foco no objetivo principal. Outra coisa, tá? O Garp, quando recebe o pedido do Kong para ir para God Valley, ele chama o tesouro de aquilo, não aquela ou ela é o tesouro, tá? Aquilo é muito específico, ainda mais que Oda colocou entre aspas, aquilo é o tesouro deles. Inclusive passa uma impressão mais de ser um objeto do que uma pessoa, tá? Agora assim, outra coisa curiosa é a Big Mom também empolgada, né? E dizendo que ela vai pegar o tesouro primeiro, ela não se importa com a Shaq, convenhamos. No flashback do Kuma, nós vemos que a Big Mom, ela foi direto para a horda de frutas do diabo que eles tinham como recompensa para o campeonato de caça de pessoas da ilha. E assim, o mais chamativo dessa cena da invasão dos Rocks é o John, que fala que esse vai ser o seu tesouro. Ou seja, essa é uma grande pista sobre o que é de fato o tesouro do Capitão John. Algo que estava ali na ilha e ele que conseguiu pegar e tirar de lá. Lembrem galera que o Rocks ele precisava de 2 frutas para conquistar o mundo. E por conjectura da nossa mente borbulhante de teorias, sempre acabamos aonde? É Yami Yami no Mi, é a Zoan Denica, pode ser a fruta não nomeada de Loki, a fruta lendária de Elbaf, mas talvez seja uma outra fruta e ela estava dentro de um daqueles baús. Baseado nas declarações da Jinny no capítulo 1096, parece que todos os prêmios da competição dos nobres estavam naqueles 6 baús de tesouro. 2 deles nós sabemos o conteúdo, era a fruta da patinha do Kuma e era a fruta do dragão do Kaido. 4 baús permanecem completamente desconhecidos o conteúdo. Um deles pode ser realmente de tesouros, ouros e joias, e é um dos baús ao qual o Roger encontrou o Shanks dentro, então teremos 3 baús ali já revelados o conteúdo, faltam 3. Um deles pode de fato ser o tesouro do Capitão John. Então assim, o objetivo primário dos Rocks pode muito bem ser a busca por uma Akuma no Mi lendária, que sabíamos que tinha várias ali naquela ilha. E uma coisa que eu queria destacar galera, é que esse tesouro
é aparentemente o tesouro mais lendário e badalado, tirando o próprio One Piece, né? Inclusive, é o único tesouro que é chamado de lendário também, fora o One Piece em toda a série. E lembrem, lendário é um termo que encaixa muito bem em uma Akuma no Mi de alguma divindade que pode aparecer na série. Bom, isso explica porque mais ninguém encontrou o tesouro do Capitão John também, porque o ouro nunca deve ter existido. O que John via como um tesouro inestimável não tinha valor algum aos olhos da sua tripulação gananciosa, mas poderia servir para ele conquistar o mundo se seguisse com os planos de Rocks. Agora sim, vale mencionar também que Hachinozu, né, era uma colônia penal onde tinha os piores condenados do mundo. E é dito ser o berço do Dave Backfight. Ou seja, pode ser parte do tesouro do próprio Dave Jones, a Joia da Coroa. Por quê? Foi achado um depósito de ouro sob a ilha de Hachinosuke. Isso que permitiu esses ex-presidiários enriquecerem negociando com organizações do submundo. Então esse depósito não precisa ser uma mina, um veio de ouro, pode realmente ser um clássico tesouro pirata que estava enterrado ali e algo do Dave Jones. Quem sabe um tesouro inestimável estava guardado ali, muito além do ouro, né? Agora voltando ao uso disso pro Bug, a ideia de uma rota direta para Laugh Tale eu acho que não pode ser descartada, tá? Porque o filme Stampede, nós vemos que um dos piratas, Roger, ele fez uma Eternal Pose da última ilha, e ao contrário de uma Log Pose que reinicia suas gravações em novas ilhas, a Eternal Pose sempre vai apontar para a mesma ilha, não importa o tempo que ela permaneça em outro lugar. Só que no filme o Roger jogou ela no mar porque não concordava com isso. O Luffy no final esmaga a Eternal Pose, também demonstrando que não quer atalhos para Laugh Tale. O filme, claro, não é canônico, mas tem coisas reais dali que saíram diretamente para o canon, como o nome de Laugh Tale, que é revelado pela primeira vez nesse filme, e até a cena extra do filme do Roger dizendo que seria o seu filho a ser o próximo rei dos piratas. Essa conversa aí do filme só muito mais tarde que foi aparecer no mangá. E apareceu. Então uma Eternal Pose pode existir? Talvez o Oda realmente possa fazer isso como sendo um tesouro do Capitão John que facilita o Bug ir para a última ilha, né? Uma das cenas que eu sempre achei bem estranha, eu guardo comigo até hoje, porque eu acho muito fora da caixa essa cena. E quem é mais antigo no canal vai lembrar dela, que aparece na abertura do anime lá de Wano, porque temos um Log Pose congelado. Esse Log Pose congelado, ele não se encaixa em nenhum lugar de Wano e nem posteriormente a isso, pelo menos até agora. Só que se encaixa com gigantes da Galeila congelados e que o Rocks tinha interesse. Pode ser que esse Log Pose aponte alguma coisa desses gigantes, pode ser que se torne relevante novamente, pode estar lá nos picos do Monte Fuji, um Log Pose que aponta para algum lugar desaparecido. O fato dele estar congelado indica que as setinhas dele vão indicar sempre para o mesmo lugar. É como se fosse um Eternal Pose artificial. Mas a ideia de trazer os gigantes da Galeila aqui nos fornece uma outra opção muito válida, né? Que o tesouro do Capitão John possa ser algo ligado a eles. Quem sabe uma chave de ignição de uma arma ancestral como Pluton, ao qual com certeza foi feita por esses gigantes carpinteiros. Mas assim, independente da sua ideia favorita, uma fruta, uma rota direta ou um acesso a uma arma antiga, o tesouro do Capitão John vai ser importante, ainda mais porque vai ligar Bug ao Rocks e colocar ele no páreo para o tesouro One Piece. Dito isto, o que é o tesouro do Capitão John? Cara, eu gostava muito do Road Poneglyph porque era tão perfeitinho, era a pedra que estava desaparecida, fazia muito sentido. Mas e agora? Será que o Bug é o homem marcado pelas chamas e ele não sabe? E tudo? O navio negro, os redemoinhos são coisas que acontecem aleatoriamente ali. E ele que tá com essa cópia, ele já achou o tesouro do Capitão John? Não, eu acho que não, acho que vai ser algo a mais. O fato do John, lá em God Valley, dizendo que aquilo vai ser o seu tesouro, mostra que a Joia da Coroa de Hachinozu, eu acho que vai um pouquinho além da... pode ser a calcinha da Shaq, por que não? Só falta, né? Tô fazendo umas curvas aqui pra gente sair um pouco da Shaq ser o tesouro. Aí chega lá, o Bug abre, é uma calcinha da Shaq, só falta. É One Piece, não dá pra duvidar de nada. Tem alguma outra teoria do que pode ser? O que pode tornar o Bug importante agora na corrida pro tesouro One Piece, além de uma cópia de um Road Poneglyph que parece que está com outra pessoa? Coloca aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se gosta da calcinha da Shaq e seu tesouro do John, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!